canal e hoje a gente vai fazer um vídeo especial que é um tour pelos meus textos antigos que eu escrevi quando eu era criança, que esses dias eu tava vasculhando as coisas da minha avó e achei alguns e eu resolvi que seria divertido fazer isso aqui no canal pra mostrar pra vocês. Aqui nessa cesta tem, tipo, boa parte dos textos que eu escrevi desde mais ou menos 6, 7 anos, que foi quando eu aprendi a escrever. E vamos ver o que a gente tem aqui. Primeiro a gente tem esse livro aqui, que foi um projeto feito pela editora Edelbra, que é um projeto Pequeno Escritor que eles faziam com as escolas. E daí o tema desse livro era Meu Brasil Solidário. Tem até o meu primeiro autógrafo aqui. Totalmente diferente como eu assino agora. E isso aqui foi na 4ª série. E daí a gente tinha essas imagens no computador, quando a gente ia fazer atividade, e daí a gente tinha que narrar nossa história. Tipo, a gente tinha que narrar como a gente achava que estava acontecendo essa historinha aqui. Na verdade, o meu problema é que, eu não sei se a minha ficou muito curta ou os caras não souberam botar direito nas imagens, porque ficou meio que fora de ordem o texto com a imagem. Mas tudo bem, né? Eu lembro que eu gostei muito desse projeto. Eu lembro de sentar na frente do computador do lado dos meus amigos da época e a gente ficar falando, olha só o que eu botei aqui, não sei o que. E foi um momento muito emocionante, né? Foi a minha primeira sessão de autógrafos. Nem tão oficial assim. Aqui, olha só, os poemas que eu escrevi quando era criança. Eu nem sei que idade eu tinha que escrever isso aqui. Eu acho que foi na 2ª série, primeira, segunda, que eu tive uma professora que ela disse que poema de verdade é só poema que é rimado. E eu fiquei, tipo, muito em choque com isso. E daí eu fiquei na cabeça que eu só podia fazer poema assim. E daí eu comecei a escrever só desse jeito. Eu forçava umas rimas nada a ver, quer ver? Eu vou ler uma aqui que eu peguei. Se chama Lua. Lua brilhante, como é cintilante, como é gigante. Lua... Meu Deus, o que eu escrevi aqui? Lua prateada, como é calada, como é gelada. Lua bonita, não usa fita, não me imita. Ai, Jesus, que tragédia. E eu lembro que isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Tipo, eu tenho vários poemas nesse estilo de repetição de sons, enfim. Porque eu fui inventar um poema na hora, tipo, freestyle na sala, na frente de todo mundo. Eu tava morrendo de vergonha. E aí a professora chegou, ai, mas não rima, não sei o que. E eu fiquei, oh, e daí depois quando eu descobri, tipo, nas aulas de literatura que não era bem assim, eu fiquei bem chateada. Mas enfim, aqui a gente tem o primeiro livro que eu escrevi, ilustrei e editei, porque eu peguei uma folha de ofício, dá pra ver aqui, eu dobrei ela e com a ajuda da minha mãe eu grampeei, né, junto com as páginas do livro. E usando páginas de caderno eu escrevi a história, depois eu arranquei e grampeei junto com a capa. E esse livro se chama A Minha Melhor Amiga e eu fiz pro aniversário da minha avó. Eu não sei se era aniversário ou Natal, era uma dessas datas assim, e aí eu ia dar de presente pra minha avó. Porque a minha avó escreve também e ela sempre me inspirou muito a escrever exatamente por esse dom da escrita que ela também tem, por ela ler histórias dela pra mim, eu queria dar uma história minha pra ela. Daí a história de uma menina que faz amizade com uma árvore. Simples assim, não tem muito mistério. Mas eu achei muito bem, que eu até botei tipo, uns títulos aleatórios de texto aqui que nem existem. Vamos ver. Olha só, uma das milhares de histórias inacabadas que eu fiz na minha vida. Que eu começava a ter ideia, daí eu largava no canto e ficava lá. Nem lembrava mais o que estava fazendo. Isso aqui, nossa, isso aqui tá misturado com outra história ainda que era sem pé nem cabeça. Mas é, como é que é o nome? Os Zumbis da Noite, não é nem da meia-noite, é da noite. Meu livro de aventuras eu escrevi, meu Deus, ó, tem uma ilustração bonitinha aqui em cima. Essas histórias assim de meio de terror que eu fazia quando tinha tipo uns 8, 9 anos, eu me inspirava muito nos meus amigos da época, assim, do fundamental, antes de eu ir pro colégio militar. E daí esse aqui era pra ser uma noite de pijama que acaba com uma investigação com zumbis, um treco assim, eu acho que essa era a ideia. Eu fiz até uns sanduíches bonitinhos, olha só que talentosa.
E aqui atrás tem olha só, o nome do livro que eu comecei a escrever e parei. Ricardo Moreira, o menino infeliz. Que história bonita, né? Que história bacana. Ai, tô vendo meus personagens sofrer desde cedo. Aqui, esse aqui eu adoro. Isso aqui foi na quinta série. Foi antes de eu sair do meu antigo colégio e ir pro colégio militar. E isso aqui era, na verdade, o caderno de produção textual da quinta série, da aula de português, que a gente tinha uma vez por semana fazer um texto criativo e tal. Às vezes tema livre, às vezes com, né, tema já determinado. E essa professora minha, de português, que é a professora Zaira, espero que um dia esse vídeo chegue nela, ela também foi uma das pessoas que me inspirou bastante, porque ela sempre gostava dos meus textos, e ela sempre dizia que um dia ia ver meus livros na feira do livro. A gente tinha que ilustrar também, olha só. Até ilustração. Ela vê que a minha letra era horrível também. E, inclusive eu nem cheguei a completar isso aqui porque a gente ficou sem atividade lá no final. Tem que fazer até a mais isso aqui. E eu dizia que ia completar até o fim e não fiz isso. Porque, né, eu faço muitos planos e não dormi nenhum. Esse aqui foi na primeira série. Olha só, que lindo. Olha, teve até patrocínio pra publicar isso aqui. Foi só feito pela escola, tipo, não foi uma editora, foi uma montagem da escola com patrocínio. E era pra ser um negócio assim das turmas da primeira série e as suas histórias. A gente ia inventar uma história, fazer um desenho com a história e tudo mais. E daí aqui até. Olha, tá até rasgando esse livro já. De tão velho que é. Daqui dá pra ver eu aqui. Olha que linda. E daí eu lembro que até pra escolher esse título teve toda uma votação que tinha várias ideias. E eu queria muito ganhar na época. E eu ficava pra minha amiga: Amiga, vota no meu, vota no teu. No fim, escolheu de outra guria que era minha amiga também. Mas ela foi criativa, confesso que a história dela é todo mundo chaminha aqui. A minha tá até despregada aqui, olha só que triste. Despregou todo o livro aqui. Mas é o Globo Falante. Olha que lindo, vou dar um desenho. É basicamente umas crianças que elas vão na sala pra pegar uns trecos. Sabe quando a professora pede pra alguém ir até dar o sala, pegar giz, essas coisas? Nós pra fazer isso. Elas acharam um globo e começou a falar com elas. Depois elas tiveram que ir embora e deram tchau pro globo. Enfim, essa é a história. Talvez um dia eu pegue este globo e fale mais dele no futuro, assim, faça uma história infantil mais elaborada. Esse aqui. Nossa, esse aqui eu lembro que eu fiquei chateada depois. A gente fez na terceira série com a editora Cidadela, eu acho que isso aqui é uma editora, não sei se é uma organização, não lembro. Mas que a gente fez vários passeios por Porto Alegre, tipo, de vários pontos turísticos e tal, pra me dar um pouco da história e tudo mais. E daí a gente escolheu o que a gente mais gostava e fazer um poema e uma ilustração sobre ele. O que é um negócio bem legal, né? Eu confesso. Gostei bastante desse passeio, inclusive. Mas a gente não conseguiu ir em todos, porque tinha alguns lugares que estavam fechados no dia. Ai, que lindo, até fotinho dos colegas. A maioria nem lembra de mim, eu acho. Ô, tristeza. Cadê? Sou eu, tô lá no fim, né? Aqui, era dois poemas, um pra Porto Alegre e outro pra esse momento, esse lugar histórico aí. E daí aqui tem uma foto minha, fazendo uma pose, eu não sabia fazer pose, eu olhava pra câmera e ficava tipo... E aqui o desenho que eu fiz, e o meu poema foi sobre a Igreja Nossa Senhora das Dores, que é uma igreja que eu me apaixonei no instante que eu entrei naquela igreja eu pensei, eu quero me casar nessa igreja. Eu tive o quê, né? Uns 8 anos na época, mas eu já pensava nessas coisas, já tava planejando meu futuro. E eu lembro que, na verdade não era nem um poema, era um texto pra falar porque que a gente gostava do lugar. O poema era só de Porto Alegre. Eu lembro que nesse poema de Porto Alegre que a gente fez, eu fiquei muito chateada porque a professora mudou nossos textos antes de publicar, assim. Porque ela queria que eles ficassem tipo, mais bonitos, mais profissionais e perguntou se tava tudo bem. E todo mundo concordou. Só que eu lembro que quando ela falou isso, eu fiquei tipo. Eu fiquei um pouco magoada. Eu fiquei tipo, pô, é meu texto, sabe? Meus pais não estão nem aí se vai estar perfeito, se vai estar uma obra de arte aí do Picasso, nada do tipo. Eles só querem ver meu trabalho. Mas como todo mundo tinha concordado, eu não falei nada. E daí ficou, eu lembro que quando eu peguei o livro eu nem reconheci, tipo, o meu poema nele. Eu fiquei bem triste.
Agora aqui a gente tem várias coisas. Isso aqui é quando eu já era mais velha, na real, mas tem um texto antigo aqui também. Que esse aqui era um caderno que eu ganhei. Tem até o hino nacional atrás dele, que é aleatório, sabe? A turma da Lala e atrás hino nacional. Mas foi aqui eu escrevi a minha primeira fanfic de princesas da Disney, porque eu fiz uma versão moderna da Cinderela, porque eu fiquei muito revoltada que a Cinderela casou com um cara sem nem conhecer ele. Eu fiquei tipo, como assim Cinderela? Como assim? E daí, olha o nome, uma Cinderela diferente. Basicamente, bem específico. E eu acho que eu tinha 9 anos nessa época. Eu fiz quando tava tipo, viajando pra praia, assim, não tinha nada pra fazer, eu pensei, vou fazer uma relação da Cinderela. Por que não? Aqui a gente tem outros poemas e eu não sei, acho que são crônicas isso aqui, eu não sei definir. E aqui eu fiz, aqui, olha, eu escrevi com uma letra colorida que eu achava bonito, mas mal dá pra ler isso aqui. Aqui eu tava inventando significados para as palavras. Nossa, aqui tem várias crônicas e tem uns poemas nada a ver aqui também, meu senhor Cristo. Isso aqui também acho que é uma crônica que se chama Viagem. Eu escrevi em verde, só que é horrível ler nessa cor, eu não sei o que eu tinha na cabeça. E esse aqui do dicionário é porque tinha um negócio, acho, num livro que a gente leu na escola e eu fiquei muito impressionada com o estilo e tal do texto e quis fazer em casa também. Um treco assim, eu acho. Ou podia ser de outra coisa ali. E daí eu resolvi fazer o meu próprio e não deu muito certo, né? E aqui, isso aqui eu tava no 9º ano já, que é o meu primeiro romance. Eu comecei a escrever, que é A Filha do Barão. Ele é inspirado na minha descendência da Espanha, né? Da minha família que tem descendência na Espanha. E daí é sobre uma guria que vive um triângulo amoroso. Era tipo umas 9 da noite e eu pensei, eu quero escrever um romance histórico. E daí eu fui lá e escrevi um romance histórico. Basicamente, eu tava tipo no 9º ano do ensino fundamental. E eu tipo, comecei a escrever, e daí faltou espaço aqui. E daí eu continuei nesse caderno aqui, que tem o resto das histórias. Tem tipo, os capítulos finais, e daí eu lembro que eu comecei a passar isso aqui a limpo depois, tipo, por computador. Só que tá tudo incompleto, né? Porque na Espanha do século XVII precisava de todo um negócio de pesquisa histórica que eu não sabia fazer e nunca fiz. Então talvez no futuro, né, esse romance saia, ele vai sair, né, no caso. Mas eu preciso, né, fazer aquela caprichada melhor na história. Tem até uma fanfic de Percy Jackson aqui, que é o acampamento. Muito criativo, né? Acampamento Meio Sangue. Esse é o nome da fanfic. E daí, inclusive essa fanfic, eu dizia que eu tinha uma irmã aqui, e no final, agora eu tenho uma irmã. De dentro. E aqui tem um monte de outras coisas. Ah, tá tudo vazio isso aqui. Ah, não tem mais nada aqui. Tem um texto que eu fiz. Ai, pra postar no Facebook, eu acho, mas inútil. E aqui a gente tem uma obra de arte da distopia. Que eu nem sabia que eu tinha escrito, eu descobri esses tempos aí que eu tava fuçando. E daí é uma distopia em que todos os países se voltam contra os Estados Unidos. E se chama Exilada. E daí quer ver como é que é o nome da aliança contra os Estados Unidos? É a Aliança Vermelha. Os países contra os Estados Unidos. E daí eu sou tipo, era uma personagem que tá no Brasil e ela vive de escravo, um negócio assim e tal. Eu nunca fui pra frente com esse negócio, como dá pra ver, tem tipo um capítulo e 2 páginas. E aqui a gente tem acesso que eu fiz na minha avó, acho que eu tinha 7, 8 anos. E aí quando eu comecei a escrever no computador. Que eu ficava simplesmente na minha avó e daí eu passava o tempo escrevendo. E daí eu fiz vários textos, aqui são só 2, mas eu fiz muito mais que esses, que eu acabei perdendo, né? Porque eu deixava no computador e eu era criança, não tinha esse negócio de backup, essas importantes tudo, eu não tinha noção disso. E daqui, esse aqui, ó, é Os Fantasmas da Casa da Esquina 123. Tem um número mais preguiçoso que 1, 2, 3. E daí é engraçado porque os capítulos deles são tipo metade de uma página, tipo capítulo 1. Dá tipo uma página e boa parte de uma outra, daí capítulo 2, 3. Ai, na verdade o capítulo 1 termina na primeira, começa o 2, no final tem o 3, e daí depois tem o 4 e aí tem o 5. O 4 é só tipo um parágrafo. E eu achava que eu tava escrevendo muito, né? Tipo, 4 é um parágrafo só.
E esse aqui também tem o nome dos meus colegas da época, porque eu queria viver aventuras assim, meio fantásticas, assim, fantasmas, investigações, coisas que eu vi nos filmes de terror que eu via na SBT, não sei o quê. E daí, só que no final não sabia fazer coisa de terror e acabou virando uma comédia, porque os personagens tudo entram num baile com os fantasmas e ficam lá dançando. Estilo. Sei lá que estilo era, na real, nem lembro o que eu tava pensando. E esse aqui, esse último aqui, era pra ser uma coletânea de contos de terror. Coleção de histórias de terror, primeira edição de lançamento. E tem uma página. É um conto inacabado. E o nome do conto é A Casa dos Mortos Vivos do Além. Tu vê que eu sou uma pessoa extremamente específica, assim, e um pouquinho redundante. E eu nem sei. Gente, eu inventei os nomes aqui, ó. Paulo, Ricardo, Ana e Lara. Nomes bonitos. Gente, nem sei. Eles estavam indo pra Califórnia, olha só, não era nem no Brasil, estavam indo pra Califórnia. Olha que gente chique, nem eu vou pra Califórnia. Ela tem nome de brasileiro, mas tá indo pra Califórnia. Né? Quem disse que eu tinha nojo, né? Não sei. Mas enfim, esses foram os meus textinhos. Um pouco deles, né? Porque eu tenho muito mais do que. Tinha mais do que isso antes. E tinha alguns outros exercícios que eu fazia, tipo, na escola e tudo mais. Mas já se perderam há muito tempo. E esses foram os que sobraram. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena atividade e de ver um pouquinho dos meus antigos processos. Porque eu acho que é uma coisa legal a gente sempre ver quanto a gente evoluiu, quanto a nossa visão de escrita, sobre a escrita e sobre a nossa própria escrita, tipo, muda à medida que a gente vai crescendo, estudando e aprendendo um monte de coisa no meio do caminho. E é divertido, porque tem algumas coisas que a gente pode aproveitar, sabe? Tem várias ideias que eu penso muito em fazer, tipo, livros infantis no futuro e tal, né? Só que dá uma incrementada, fazer uma coisa um pouco mais profissional. Mas enfim, obrigada se vocês assistiram até aqui. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo e se vocês também têm guardado com vocês textos antigos que vocês fizeram quando eram mais novos e tudo mais. E se vocês algum dia já pegaram pra reler e pensar um pouquinho de... pensar na vergonha alheia que era vocês escrevendo isso. E se vocês já tiveram a ideia de pegar esses textos antigos e transformar em algo novo, tipo, pra agora, com a tua cabeça de agora e tal. Curtam, né, no caso, o vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, porque toda semana, às quintas-feiras, não é às 7, é às 17 horas da tarde, vai estar saindo vídeo novo. E também compartilhem com seus amigos, né, nas redes sociais, no WhatsApp, Twitter, onde vocês quiserem. E a gente se vê semana que vem com mais um vídeo nesse belíssimo canal. Um beijo e uma boa noite a todo mundo. E a gente se vê semana que vem.